Olá, o nosso tema de hoje da nossa aula de Sociologia refere-se à questão da diversidade cultural, né? E como que a gente pode entender isso num país em que nós somos todos misturados? Vamos entender e compreender essa questão dessa nossa diversidade cultural. Então, a sociologia, como a gente já sabe, como vocês já entenderam o conceito do que é cultura, a cultura se define por hábitos, por normas, por regras, por características específicas de um determinado povo ou grupo, tá? A diversidade cultural, ela vem caracterizada por essa ideia de um conceito de múltiplas identidades, que permeiam várias questões sociais, como questões religiosas, questão de gênero, questão de orientação sexual, questão de etnia, questão financeira, questão política, questão ideológica. Então, as culturas, elas são permeadas por várias questões. O Brasil é um mosaico de várias culturas. Segundo Gilberto Freire, no seu livro clássico Casa Grande e Senzala, ele criou o que a gente pode chamar de a civilização. O que é civilização? Ele diz que o povo brasileiro ele foi formado, tá? Devido à violência cometida pelos portugueses em relação aos indígenas e às negras, as índias e as negras, e com isso se constituiu hoje o nosso país conhecido como Brasil, a nossa cultura. Então a formação do povo brasileiro, ela se deu no espectro da violência usada à força, tanto da força abrupta sexual quanto a força física. E a partir daí, a nosso povo, que é formado pelo europeu, o branco, o índio, o nativo da terra, e o negro cativo, formou-se o que a gente conhece hoje como Brasil, tá? Formação do povo brasileiro. Então, o povo brasileiro não é um povo homogêneo, como o argentino, em que a cultura predominante é europeia, como o português, como o espanhol. Ele não é um povo homogêneo. Ele é um povo multicultural, tá? E a partir daí, a diversidade cultural, ela ganha outras projeções, como a questão religiosa, por exemplo. No Islã, você tem uma gama religiosa muito grande da cultura islâmica, em que a base dessa cultura se baseia na religião. A mesma coisa acontece com a Índia, com os hindus, que é uma chamada sociedade de castas. Lá o hinduísmo tem várias divindades que permeiam essa sociedade. A mesma coisa pode acontecer também com os povos africanos, em que a religião também faz parte dessas culturas, tá? Então a religião, ela também define a cultura de cada povo. Os judeus também é um exemplo. Os cristãos também, eles têm essa característica da religião como uma forma da sua diversidade cultural religiosa. Católicos, protestantes, enfim, as religiões de matizes africanas. E a diversidade cultural, ela também se caracteriza pela questão da língua. Cada povo tem a sua língua, né? As línguas latinas, o português, o italiano, o espanhol, o francês, as línguas anglo-saxônicas, que é o caso do inglês, as línguas asiáticas, como o chinês, o japonês, enfim. Cada povo tem as suas particularidades. A questão de diversidade também permeia a questão da etnia. Então, nós temos os asiáticos, que são chamados de amarelos. Esse conceito eu acho meio errôneo, mas é o conceito que se dá. Os europeus são denominados brancos, né? Os negros africanos e os mestiços. Nós, americanos, nós somos mestiços, os mesclados, né? Hoje em dia, com a ascendência da cultura negra, muitos mestiços se autodeclaram negros, tá? Não mais pardos. Pardos caiu uma coisa em desuso. A mesma coisa acontece com alguns grupos, por exemplo, os deficientes. Os deficientes, eles também estão nessa característica como diversidade cultural. Por exemplo, o surdo. O surdo tem essa questão
Existe o surdo oralizado, existe o surdo que usa libras, existe o surdo que usa implante coclear. E aí a gente já tem devido a essas várias nuances dos surdos, a gente chama isso de cultura surda, tá? É, a questão dos negros, tá? Os negros está muito em voga, atualmente em voga uma palavra que se usava antigamente. A questão racial dos negros, que os negros vêm enfrentando, é muito grave ao longo da nossa história, desde o processo de escravidão. Não sei se vocês estão acompanhando a questão dos Estados Unidos, né? A morte do policial, que levou lá todo aquele confronto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país extremamente segregacionista, devido à sua colonização, a questão da guerra do norte com o sul. E isso é muito marcado na sociedade americana, muito mais do que a nossa. O Brasil é um país racista, as pessoas são racistas, mas nos Estados Unidos isso é muito forte. Lá existem estados, cidades, bairros que são separados entre negros e brancos, tá? É uma coisa muito séria. O próprio Martin Luther King, um pastor, né, nos anos 60 que lutou pela liberdade dos negros, ele foi assassinado. Então a superioridade racial branca é muito forte. Apesar que os Estados Unidos também é um país que é um mosaico extremamente, assim como o Brasil, de várias culturas lá dentro. Você tem o próprio latinos, descendentes latinos, negros, os hispânicos, os indígenas, e os próprios americanos, descendentes de europeus. Então é por isso que a gente tem vários problemas lá devido a essa questão, tá? Uma outra questão, um outro ponto também sobre a questão da diversidade cultural que a gente pode pensar são os GLBTs. Esses grupos, eles adquiriram de uns anos para cá certa autonomia com reconhecimento do Estado, e a partir daí eles passaram a se definir como uma cultura, tá? Uma cultura particular. Eles que viviam em guetos, viviam marginalizados, eles acabaram tendo aí alguns direitos alcançados. Assim como as mulheres também. As mulheres durante séculos elas foram muito, viviam numa sociedade patriarcal, e elas eram muito controladas e dominadas pelos homens, e dos anos 60 para cá, elas começaram a abrir espaço tanto para o mercado de trabalho, quanto para a sua vida em sociedade, como uma pessoa autônoma, individual, na qual ela possa ser dona do seu próprio destino, sem precisar especificamente de um homem para decidir para elas o que é melhor, o que é certo, o que é errado. Tá? Então, a diversidade cultural, ela se baseia em todas essas características. Tá? Espero que vocês possam ter entendidos. Lembrando que racismo, a gente não deve ter racismo, a gente deve sempre de respeitar as diversidades, mesmo que a gente não concorde, que a gente não aceite, mas que a gente respeite, tá? Não à intolerância, não ao ódio, não ao preconceito. Estamos vivendo um momento muito complicado na nossa história, tanto o Brasil quanto no mundo. O que nós precisamos fazer é sermos cidadãos, respeitar aquilo que é diferente do que a gente acha que é normal ou que é um padrão. Porque o que é normal para você não é normal para o outro, tá? O que é normal para mim também não é normal para o outro, tá ok? Então espero que vocês possam ter entendido aí um pouquinho do vídeo, tá? Possa ter tirado aí as dúvidas para vocês da nossa aula de hoje. Um abração, até a próxima.